Evangelho de João, capítulo 21. Amados, esse é o último capítulo do Evangelho, desse lindo Evangelho de João, poderoso, que estamos finalizando hoje. E o conteúdo desse capítulo é bastante simples, mas também muito profundo e importante. Jesus, ele se encontra com seus discípulos já ressuscitado algumas vezes. Nos registros de João, no capítulo 20, isso aconteceu 2 vezes, e ele menciona aqui no verso 14 que essa era a 3ª vez que Jesus se encontrava com seus discípulos, e desta vez no Mar da Galileia. Então os versos de 1 até o 14 mencionam isso, aquele encontro de Jesus, que ele está na praia, os discípulos estão pescando e acontece então uma segunda pesca maravilhosa, né? No início do Evangelho eu me referi como este sendo um 8º grande milagre de Jesus, mas como João é conhecido como o Evangelho dos 7 sinais, esse sinal não é considerado. O Evangelho, ele usa o número 7 para falar de Jesus de muitas formas, nós já mencionamos isso em outros capítulos, e então esse é um dos milagres que a gente vê. Mas a ênfase aqui nesse registro não está necessariamente sobre o milagre, a ênfase está sobre Pedro e João. São os 2 personagens principais na finalização desse tremendo Evangelho de João aqui. Então, você encontra aqui os discípulos no barco. Então, Jesus está na praia, já estava assando um peixe, tinha peixe e pão, eles descem, se encontram com Jesus e comem com Jesus ali, cheio de temor, cheio de respeito e de apreensão. O texto diz que eles não perguntavam quem ele era. É muito interessante, isso não é a única vez que acontece. Em outros textos também a gente verifica que os discípulos tinham uma dificuldade, parece que eles não reconheciam Jesus. A glorificação do corpo de Cristo na sua ressurreição pode ter produzido uma glória, uma luz, com certeza produziu na pessoa de Jesus. O seu semblante mudou, já não era mais o servo sofredor, mas era o Filho de Deus ressuscitado, o Rei, aquele que é lindo, aquele que é perfeito, aquele que é poderoso. E a presença dele produzia temor ao coração dos discípulos, mas Jesus estava ali com simplicidade, comendo peixe e pão com eles. É interessante, na sua glória, no seu poder, na sua imensurável grandeza, Jesus se senta na areia e come pão e peixe junto com os seus discípulos. Essa simplicidade, essa humildade de Jesus, honestamente, fascina meu coração, e toda vez que eu observo isso, essa simplicidade me cativa, e eu sou cada vez mais apaixonado pelo Senhor e quero cada vez mais estar com Ele, cada vez mais conhecê-lo e estar nele, Ele estar em mim. Jesus é a pessoa mais fascinante que a gente encontra na Bíblia e na vida. Jesus. E depois do verso 15 em diante, a gente encontra um momento em que, à parte, Jesus chama Pedro e faz as grandes 3 perguntas para Pedro. Pedro negou Jesus 3 vezes, e por 3 vezes ele pergunta para Pedro se ele amava ao Senhor Jesus. E esse diálogo é muito curioso e revela muitas coisas. Me permita dizer o seguinte aqui: nesse diálogo, Jesus ele usa uma palavra em grego, e a pergunta que ele usa é agape. Você me ama? A palavra amor que Jesus usa é agape, que é um amor volitivo, sacrificial, à custa de decisão.
é o amor de Deus por nós, é o amor do marido para com a esposa. É o amor de João 3,16, quando o texto diz, porque Deus amou o mundo. A palavra amor ali é agape, é um amor de sacrifício, é um amor que Deus tem por nós, que Jesus tem por nós, que o levou à cruz, tem preço pelo agape. E Jesus usa essa pergunta, usa essa palavra perguntando a Pedro, você me ama, Pedro? Você me agape, me agapau? E Pedro responde, Senhor, tu sabes que te amo. Só que em português é a mesma palavra, mas em grego ele não usa a palavra agape, ele usa a palavra filéu, que também pode ser traduzida como amor, mas amor afetivo, amor de irmão, amor de amigo. E Jesus pergunta, Pedro, você me agape? E Pedro responde, Senhor, eu filéu ao Senhor. E Jesus responde para Pedro, apacenta as minhas ovelhas, mesmo que ainda falte maturidade no teu coração, Pedro, eu quero você comigo e eu quero você cumprindo o meu chamado. Aí, segunda vez, Jesus pergunta, Pedro, você me ama? E usa a palavra agape. E Pedro responde segunda vez, sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. E usa a palavra filéu. E terceira vez, Jesus então pergunta para Pedro, e desta vez Jesus usa a palavra filéu, não usa a palavra agape. E ele pergunta, Pedro, você me ama, você me filéu? E Pedro responde, Senhor, tu sabes todas as coisas. É como se Pedro dissesse assim, Jesus, o Senhor sabe que eu só filéu, eu ainda não agape, mas eu só filéu, eu preciso melhorar. E mesmo assim Jesus responde para ele, apacenta as minhas ovelhas. É impressionante como Jesus respeita a nossa condição, muitas vezes nosso despreparo, a nossa imaturidade, como Jesus está pronto a nos ajudar a crescer e a amadurecer, para que o nosso ministério, o nosso serviço no seu reino, seja cada vez melhor e aperfeiçoado, e honre e glorifique a Jesus cada vez mais, numa relação em que o nosso amor há de aumentar. Quanto mais conhecermos a Jesus, quanto mais andarmos com Jesus, mais vamos amá-lo. E se você, como eu, na nossa vida, na nossa relação com Jesus, a gente reconhece debilidades, fraquezas, falta de preparo muitas vezes, que essa palavra te abençoe como abençoa a mim, porque Jesus está pronto a me ajudar a amadurecer em todas as áreas da vida, na certeza de que Ele não vai abrir mão de mim, não vai abrir mão de mim como irmão mais novo, mas também como ministro do seu Evangelho. Muito interessante isso, que isso te abençoe. E o texto segue do verso 18 em diante, aí João entra em cena e se aproxima e Pedro pergunta para Jesus alguma coisa relacionada à sua morte, porque Jesus fala isso com Pedro, e Jesus chama a atenção de Pedro para não se preocupar com isso, e João finaliza o seu evangelho do verso 20 até o final, falando de si, de algumas culturas, que falavam a respeito de João, e que ele não morreria, mas na verdade João mesmo diz que não foi isso que Jesus falou para eles. Jesus só disse que o jeito que João morreria cabia somente a Jesus e João saber. Nesse momento, lembre que João está escrevendo o seu evangelho aqui perto do ano 90, ele está muito velho, já tinha sido martirizado de muitas formas,
próximo desse momento, é difícil dizer se antes dele escrever o Evangelho, mas há uma cultura, uma informação, não da Bíblia, né, mas da história da igreja, de João ter sido lançado num grande tacho de ferro, de óleo fervente, e lá não aconteceu absolutamente nada, e o óleo fervente continuou fervendo, João dentro do óleo fervente, mas nada ali aconteceu. Tiraram ele de lá, aí jogaram ele numa fornalha, nada aconteceu com João, tiraram ele da fornalha, aí então exilaram João, no final das contas, na ilha de Patmos. E na ilha de Patmos, então, ele escreve o livro de Apocalipse, quando ele teve as grandes visões do céu e entrou na eternidade. Lhe foi revelado pelo Senhor Jesus tantas coisas importantes que estão agora registradas no livro da Revelação, que é o livro de Apocalipse. Esse é o Evangelho de João. Faça uma boa leitura do capítulo 21 deste Evangelho, que você tenha crescido na leitura deste Evangelho tão lindo e tão poderoso, que argumenta, que testifica, que prova de tantas formas que Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Filho de Deus, Ele é o Messias esperado, Ele é o desejado das nações, Ele é o grande profeta, Ele é o homem perfeito, Ele é o Salvador, Jesus Cristo, e sem Jesus não há salvação. Ele é o único mediador entre Deus e os homens, Ele é o único caminho, a verdade e a vida, e sem Ele ninguém vai a Deus. Jesus Cristo, nosso Senhor. Boa leitura, muito mais palavra, muito mais presença de Deus, muito mais fé e ação. Deus te abençoe.